Olá, amigos, olá, amigas, boa noite, estamos aí novamente, segundo dia do nosso FATEC SCS Games Day, nosso evento do curso de Jogos Digitais da FATEC São Caetano do Sul, uma satisfação estar aqui com vocês novamente, e hoje nós começaremos aqui com uma profissional que tem feito muita diferença na nossa indústria, né? Uma profissional realmente inspiradora, que é a Mayara Fortin, e ela vem tratar de um tema que às vezes é negligenciado, inclusive. Ela provavelmente vai falar sobre isso, mas é que é muito importante, né? É um tema, né, eu diria que essencial, né? Essencial para o desenvolvimento de games, né? A Mayara é arquiteta, né? Então eu acho que é bacana. Ontem nós estávamos falando sobre isso, essa questão das várias possibilidades, dos vários caminhos, né? Então, eu já vou chamar aqui a Mayara para aparecer, e aí, Olá. olá. A Mayara, olha só, ela é formada em arquitetura e urbanismo e sempre cultivou uma paixão e um leve vício por jogos e formas lúdicas de aprendizado. Já foi tradutora de TED Talks, já morou, estudou e trabalhou em vários países, tem mais de 10 anos de experiência em gerência de projetos e está há mais de 5 anos na indústria de jogos. Trabalhou na Manifesto Games, fazendo BizDev, e também um pouquinho de produto. E foi produtora na Webcore Interactive Games. Atualmente possui formação em gerência de produto, é conselheira da diversidade na Abra Games e produtora na Insane, desenvolvendo o MMORPG com um time de mais de 30 pessoas. Então, veja só a imensa experiência que a Mayara tem, vai compartilhar aqui um pouquinho com vocês hoje. Aproveitem bastante, façam suas perguntas aqui pelo chat, e a Mayara vai respondendo conforme o tempo aqui, a disponibilidade, né? E aproveitem bastante, tá? Eu vou deixá-los aqui com a Mayara agora. Mayara, obrigado pela tua presença, pela tua disposição em estar aqui conosco. É sempre legal poder contar com o teu apoio, né? E ser uma parceira nossa aí, né? Vai em Game Jam para fazer mentoria, né? É legal mesmo, tá? Agradeço bastante. Muito obrigada pelo convite. Tá? E vou te deixar à vontade aí. Eu vou ficar assistindo, qualquer coisa você me chama. Pode deixar. Então, gente, boa noite. Obrigada, Alan, pela introdução. Gente, obrigada por todo mundo que está conseguindo estar aqui e ouvir um pouquinho dessa palestra. É sempre um prazer participar dos eventos da FATEC. Eu acho que a FATEC São Caetano do Sul faz tantos eventos assim, é sempre muito legal ver como o pessoal é engajado. Então, é isso. Muitos agradecimentos ao convite e agradecimentos a todos vocês que estão aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre produção de jogos digitais e como que isso facilita o desenvolvimento e faz uma diferença muito grande, independente do tamanho de estúdio que a gente estiver falando, né? Então, primeiro de tudo, o Alan já fez uma introdução, eu vou passar rapidinho. Olá, meu nome é Mayara, vocês podem me chamar de Mai, que é sempre como todo mundo me chama. Mayara parece que eu estou levando bronca. E eu comecei, como o Alan comentou, a minha carreira ela começou num lugar bem diferente de games. Apesar de eu sempre ter jogado muito, eu comecei me formando em arquitetura, eu trabalhei muitos anos com construção, tenho aí uns bons 10 anos de experiência trabalhando com projetos de arquitetura, dentro e fora de escritório, dentro e fora da obra. E aí, em algum momento da minha carreira, eu falei, olha, eu cansei da arquitetura, ainda gosto, ainda tenho essa paixãozinha lá, mas eu quero mudar para minha outra paixão, que é jogos. E quando eu decidi mudar para jogos, eu fiz bastante coisa no começo da minha carreira, eu estudei desenvolvimento de jogos, eu trabalhei mais próxima de estúdios indies, fiz alguns eventos, viajei com o pessoal para cobrir evento, ajudar na parte de jornalismo, fiz bastante coisa. E aí eu finalmente entrei na Manifesto Games, fazendo a parte de BizDev por lá. Então, a gente trabalhava com soluções gamificadas para criança,
e educacionais. Foi uma experiência muito boa, fiquei lá por mais de 2 anos, e depois eu saí de lá e fui para a Webcore. Na Webcore, eu trabalhei já diretamente com produção, também fiquei lá bastante tempo, foi uma experiência muito boa, muito rica, e agora, super recente, acho que faz 3 semanas, eu saí da Webcore e entrei como produtora na Insane. Eu não sei o quanto vocês conhecem da Insane, mas a Insane é uma empresa daqui de São Paulo, que ela está produzindo um MMO, que chama Profane, então é um projeto super grande, com uma equipe também muito grande, e está sendo uma experiência bem legal nesse momento. Paralelo a isso que eu estou fazendo na Insane, eu também sou do Conselho da Diversidade da Abra Games. E, para quem não sabe, a Abra Games é a Associação Brasileira de Desenvolvedores, e lá dentro a gente tem um Conselho da Diversidade, que tem pessoas que representam várias empresas, e a gente faz uma série de eventos e de programas para ajudar a trazer pessoas de backgrounds mais diversos e pessoas de diferentes minorias representativas, que a gente chama assim, então mulheres, negros, pessoas PCD, pessoas LGBTQI+. A gente tem algumas iniciativas para trazer essas pessoas mais para a indústria de games. Uma dessas iniciativas é o selo de apoio que a gente tem com empresas e eventos que apoiam essas diversidades e que tem esse quadro diverso, e a gente também tem uma bolsa da GDC, que a gente pega todos os anos até então, para 10 pessoas de algum grupo específico de diversidade, que as pessoas, a gente consegue o ingresso da GDC, que é super caro, ainda mais que em dólar, para essas pessoas poderem ter quase um all access, acho que ele não inclui VR, lá na GDC, que é a feira mais importante de games no mundo, assim, uma das mais importantes. Então, a gente tem essas iniciativas bem legais. Olá para todo mundo que está chegando, eu estou vendo o chat, então depois vocês podem mandar perguntas, eu vou tentar responder algumas dessas perguntas, mas no final a gente tem também um momento de Q&A, então a gente vai conseguir conversar no final da apresentação também, tá bom, gente? Então, bora lá, vamos começar, né? Antes de falar da parte de produção mesmo, eu acho que é importante a gente falar da base de game producer, mas da base da indústria de jogos, né? Do que é essa nossa área de games. Então, uma pergunta que eu acho que ela é sempre legal de fazer é assim, quem que faz jogo? Normalmente, quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, tem algumas respostas que elas vêm muito rápido. Sempre alguém fala assim, é um game designer que faz jogo. Eu preciso de uma programadora para fazer o jogo. E eu preciso de um artista. Aí, se as pessoas pensam um pouquinho mais, elas vão ali, elas pensam e elas chegam. Também tem QA, porque eu já ouvi falar de gente que faz teste, o que não é a única coisa que QA faz, mas normalmente a gente escuta assim. E tem alguém que trabalha com som. E normalmente as pessoas imaginam que esse é o grupinho de pessoas que criam jogos. E na verdade a indústria vai muito, mas muito além disso. A gente tem business developers, a gente tem pessoas no marketing, a gente tem relações públicas, a gente tem community managers, a gente tem escritoras, pessoas que analisam dados, pessoas que trabalham com UX e que são focadas em UX, a gente tem o RH, PMs, ou Project Owners, que são pessoas de produto, a gente tem os produtores e as produtoras e muitas outras pessoas que trabalham para fazer o jogo acontecer. E hoje, especialmente, a gente vai falar dessa carreira de produtora. Então, eu espero conseguir mostrar para vocês, bem por cima, o que nós, produtoras e produtores, fazemos e o impacto dessa pessoa dentro da empresa, independente do tamanho que essa empresa tenha. Então, assim, quem é game producer? Eu juro que eu vou tentar quase não usar palavras em inglês aqui, mas uma ou outra eu acabei colocando, porque é como a gente fala mesmo no dia a dia, tá? Mas quem é essa produtora, né?
a gente vai ouvir muitas respostas diferentes também quando a gente faz essa pergunta. A gente vai ouvir que produtora é quem organiza as tarefas para o time fazer. Ou é a pessoa que cobra prazos e entregas da equipe. Ou é a pessoa que organiza as cerimônias do Scrum, quem manda e-mail o tempo inteiro para todo mundo, seja para cliente ou seja para equipe, e quem marca todas as reuniões. E assim, nenhuma dessas respostas, ela realmente está errada. Mas quando eu escuto elas, eu sempre penso que a gente está limitando demais o que essa pessoa é dentro da empresa. Porque, na verdade, se a gente olhar para essas descrições, eu acho que pelo menos metade delas a gente conseguiria resolver, sei lá, com um alarme ou com uma agenda. E eu não precisaria desse profissional sendo pago e estando dentro da minha equipe para fazer nenhuma dessas coisas. Então, eu acho que é importante a gente ver que, na verdade, o trabalho da produção, ele vai além. Quando a gente pensa que ele vai além, a gente começa a entender por que ele é importante, inclusive em estúdios pequenos, né? E a gente vê que, às vezes, a gente sai da faculdade, sai dos cursos, só pensando naquelas profissões mais óbvias, e a gente esquece que existe toda essa gama de outras coisas que a gente pode fazer. E isso se expande também para o mercado. O que acontece? Agora, nesse momento, produtores e produtoras estão super em alta no mercado brasileiro. Por que disso? Porque está difícil encontrar esses profissionais que já tenham experiência e que entendam que ser produtor ou ser produtora vai além dessas coisas super artificiais que a gente comentou agora há pouco no slide anterior, né? Então, está tendo uma dificuldade no mercado agora de conseguir contratar pessoas com mais experiência e que tenham essa visão mais ampla realmente de tudo que a gente faz como produtora de um jogo. Então, tudo bem. Quem é essa produtora, né? Vamos entender e falar mais sobre o impacto que essas pessoas têm nos estúdios. É engraçado que, assim, produção, né, producer, que é o nome original dessa nossa carreira, não veio de games. Producer começou lá atrás com produtores de música. Eu vi que alguém escreveu aqui no chat, será que eu como produtora musical estou em alta? Também, mas eu acho que é legal você ver que os produtores agora em jogos, eles vieram daí. Tem uma talk da GDC de 2015, que é desse Nick Lane, da EA. Isso está no YouTube aberto, eu acho que não tem legenda em português, mas a parte que eu quis fazer um recorte dessa talk, onde ele fala sobre tudo que um producer faz lá dentro da EA e tudo que ele... a maneira como ele vê esse profissional na indústria. Eu acho que eu gosto desse destaque que ele dá para dizer que os produtores vieram da música. E um produtor em música, ele fazia muita coisa. E quando ele resume em uma frase o que o produtor tem que fazer, ele diz que um produtor, ele é o ponto de equilíbrio da criação profissional. E o que isso quer dizer em mais detalhes? Quer dizer que essa pessoa, ela soluciona problemas, ela carrega a visão de produto, ela é um ponto de conexão entre as diversas áreas que existem dentro do estúdio, arte, tecnologia, criação, marketing, e ela é uma pessoa que, além de ser esse ponto de conexão, ela consegue se comunicar muito bem com todas essas áreas. Ela também é uma pessoa que consegue incentivar o trabalho em equipe, e ela é uma pessoa que mantém todo mundo unido. Esse é o papel mais profundo e isso é o que as grandes empresas esperam de uma produtora. Aí, falando um pouco do que eu acho em cima disso que o Nick fala no vídeo dele, eu acho que essa pessoa, essa profissional, ela é alguém que ela consegue se preocupar com tudo ao mesmo tempo, porque ela tem que estar de olho em todos os setores, em todo mundo que está participando da criação do jogo, mas que ela não só prioriza, mas ela entende o valor e os impactos das decisões, das priorizações que ela faz. Então, vai muito além de só falar, isso aqui a gente vai fazer primeiro. Isso tem a ver com entender e conseguir comunicar por que a gente vai fazer aquilo primeiro.
E como que isso se desdobra na realidade do estúdio, né? Essa pessoa, ela consegue te dizer se a gente vai precisar fazer um corte no escopo ou não, porque ela consegue identificar, né, no caso esse também é um pouco do meu papel, entender aonde que eu tenho um gargalo no time. Será que o meu time consegue entregar isso que a gente está pedindo, ou que está vindo de expectativa, seja do PO, ou seja do dono da empresa, ou seja do investidor anjo que está colocando dinheiro na empresa? Será que, tudo bem, se eu não consigo entregar, a solução é cortar do escopo ou a solução é contratar mais gente? Quando eu contrato mais gente, por onde que eu começo? Eu começo por uma área de programação, eu começo por uma área de artista, se as duas tiver uma deficiência, para que lado que eu vou, né? Então é uma pessoa que está muito ligada à estratégia. E eu gosto muito de bater nessa tecla de que não é alguém que só age, só pega e move card. Não, é alguém que tem um pensamento crítico e uma lógica por trás dessas ações. Eu vi a pergunta do Giovanni, falando que é basicamente um gerente de projeto, e eu vou te dizer, Giovanni, que é mais ou menos isso. A diferença é que, dependendo de onde você está, dependendo da empresa para a qual você está aplicando e do tamanho da empresa, ela vai ter diferentes nomes para o producer ou para a producer. Então, às vezes, o nome é Game Producer. Às vezes, o gerente de projeto é alguém que cuida de uma área específica e não do geral, ou o contrário. Então, esses dois, eu acho que se vocês forem procurar vagas, vocês podem procurar tanto como gerente de projeto, como producer, que as coisas se misturam bastante, as definições. Então, vocês vão encontrar pelos dois caminhos aí, né? E, então, assim, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente já falou rapidinho sobre o contexto dessa profissional dentro dos estúdios e sobre o perfil e as responsabilidades que essa profissional vai ter ali dentro. E aí, agora, a gente vai falar sobre como ser uma facilitadora, que eu acho que é muito do que define uma boa producer, uma boa produtora, ela tem que ser uma facilitadora. A gente vai falar sobre a importância da comunicação e dos processos e como isso impacta dentro do nosso estúdio. A gente também vai passar um pouquinho por liderança e falar da equipe. Então, a primeira pergunta né, como que eu vou ser uma facilitadora da equipe? A gente vai cobrir alguns pontos aqui, não são todos, e é de uma forma um pouco superficial, porque eu quero passar por tudo para dar uma ideia geral para vocês sobre essa posição de producer. E a gente vai cobrir esses pontos que eu acho que eles são os principais com mais alto impacto, né? Na minha opinião, eles têm a ver com a qualidade de uma produção e é como você consegue saber se o que você tem é uma produção boa ou uma liderança de produção que é ruim. Tem muito a ver com essa parte da facilitação. Então, a primeira coisa que eu espero de uma boa produtora é que seja uma pessoa que ela cultive e incentive a cultura dentro da empresa. Então, uma boa produtora, ela não é só o reflexo dessa cultura, mas ela também é alguém que reforça, incentiva e faz essa cultura permear para o resto da equipe. E aí pode ter aquela pergunta, né? O que é cultura de verdade? Então, cultura é aquilo que a gente permite que aconteça dentro da empresa. Eu acho que esse é o melhor jeito de definir. O que acontece? Quando eu estou contratando alguém, eu não vou checar só todos os conhecimentos que aquela pessoa tem, se ela sabe mexer naquele software e a experiência que ela tem em outros lugares. É claro que tudo isso conta, mas uma coisa muito, muito importante na hora da entrevista é uma análise de perfil, porque eu quero ver se aquela pessoa acredita nos mesmos ideais que a empresa também acredita, se ela propaga os mesmos tipos de pensamento e comportamentos que a empresa acredita, ou se eu consigo ver que ela é alguém que vai ter facilidade de se adaptar àquilo que a empresa pede. Como que a gente lida com a cultura depois que a pessoa já está dentro da empresa, né? Porque aí eu falo da contratação. Quando a pessoa já está dentro, o feedback ele é uma coisa muito importante da gente saber dar.
Por quê? Porque os feedbacks de comportamento, eles deixam claro o que é desejável que a pessoa faça e o que não é aceitável de forma alguma. Então, é muito importante que os estúdios tenham claro o que é a cultura para eles. Especialmente porque comportamentos negativos, eles se propagam muito fácil. E, normalmente, eles têm consequências que são muito difíceis da gente desfazer, ou que dão muito trabalho da gente desfazer. Não que sejam impossíveis, mas acaba exigindo um esforço muito grande. E a gente não quer isso. A gente quer uma pessoa que passe essa cultura e que ajude a conservar e deixar essa cultura cada vez mais forte dentro da empresa. Essa pessoa, ela também tem que ter um aporte de conhecimento, ela tem que trazer conhecimento e incentivar desenvolvimento profissional nas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que uma produtora, ela está sempre pesquisando. E ela pode estar pesquisando muitas coisas diferentes. Ela pode estar pesquisando ferramentas, ela pode estar pesquisando metodologias, ela pode estar testando ferramentas, conversando com pessoas de outros estúdios para entender como que aquelas pessoas resolvem os problemas que elas têm, como que elas se organizam na hora de lidar com algumas coisas, de pensar no jogo, de decidir o que entra, o que não entra no jogo. É sempre importante pesquisar e entender o que está acontecendo lá fora para tentar trazer isso para dentro do estúdio de alguma forma. Via de regra, a gente nunca consegue copiar o que outra empresa faz. A gente traz para a nossa e a gente adapta junto da nossa equipe, junto do nosso time. A gente adapta aquilo para as nossas necessidades. Mas é muito importante que eu pesquise e entenda por que as coisas estão sendo feitas lá fora desse jeito, para eu poder trazer elas. E eu também quero incentivar o desenvolvimento profissional da minha equipe. Então, se eu encontrar artigos, cursos, eventos que são importantes para as pessoas, que eu falo, nossa, isso aqui é um tema de programação legal, que pode interessar os meus programadores e as minhas programadoras. Eu vou lá e eu vou levar aquilo para a equipe, tipo, olha, gente, dá uma olhada, vai acontecer isso daqui, porque você quer criar um ambiente onde as pessoas, elas sempre estejam trazendo coisas novas, e você incentiva elas a conversarem sobre aquilo, a tentarem fazer alguma coisa juntas, a irem naquela direção de se desenvolver profissionalmente. O que mais que essa facilitadora precisa fazer? Ela precisa ter uma proximidade com a equipe e uma visão macro. Então, assim, a principal razão para isso é que essa visão macro, ela permite a gente contextualizar os nossos esforços e ter clareza na hora de tomar decisões. O que eu quero dizer com isso é que, assim, as pessoas dentro das equipes, elas têm uma tendência a ter uma visão que, obviamente, vai ser um recorte do todo e que é mais focado na própria equipe a qual ela pertence. Então, uma artista vai ter uma tendência a defender o ponto de vista e enxergar o projeto desde o ponto de vista de um artista. E a mesma coisa para uma programadora, e a mesma coisa para um sound designer. Então, assim, o que acontece? Se a gente colocar todas essas visões diferentes na mesa, vai ser muito difícil a gente chegar numa conclusão de achismo de quem tem que ceder aonde para aquele produto sair. E é importante que essas pessoas das equipes, elas tenham essa visão micro da própria equipe delas, porque significa que elas são especialistas ali, e é isso que a gente quer, que elas se aprofundem no que elas fazem. Mas a gente precisa garantir que a produção, a pessoa que está no papel de produtora, ela tenha sempre esse contato com a visão macro, e ela nunca perca isso de vista. Porque na hora dela argumentar e entender qual que é o melhor caminho, ela vai fazer toda essa comparação de todas as coisas micro com aquela visão macro e entender o que faz mais sentido de ser feito. Dentro dessa questão de como é que eu vou entender o que faz mais sentido, o que faz menos sentido, como que eu vou filtrar as coisas que as pessoas me falam de diferentes setores. Eu gosto de trazer um conceito que ele, na verdade, é um conceito de produto, mas eu acho que ele serve muito bem para projeto, na hora da gente pensar em como tomar decisões que elas são mais assertivas. Eu não vou me estender muito e nem me aprofundar, vocês podem procurar sobre isso na internet, mas existe muito material sobre isso, tanto em inglês quanto em português, e a gente sempre fala em produto sobre o espaço do problema e o espaço da solução. Quando eu trago isso para projeto, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que
Quando alguém vier falar com vocês sobre um problema que eles estão tendo, alguma coisa que eles encontraram no meio do caminho, ou uma preocupação, é batata que essas pessoas vão trazer para vocês um problema que já vem embutido com uma solução. Isso é quase natural, assim, a gente faz isso sem perceber. Então, por exemplo, se eu tenho uma programadora que encontrou algum problema no que ela estava fazendo, o que vai acabar acontecendo é que ela vai virar e ela vai chegar em mim falando assim: ah, Mai, isso aqui deu um problema e por causa disso a gente vai ter que fazer o código de outro jeito e a gente vai ter que seguir um outro caminho. Quando ela fala isso, ela está me falando do problema, mas ela está focando em já me trazer uma solução. E isso é legal. Mas, como produtora, eu preciso conseguir separar essas duas coisas e entender o que é de fato o problema e o que é uma solução. Por que disso? Porque para o mesmo problema eu posso ter 20, 30, 50 soluções diferentes. E eu preciso entender por que eu estou indo em uma ou outra daquelas decisões. E se eu só prestar atenção no que a pessoa me trouxe no final da frase, que é uma solução que ela encontrou, eu não dou a possibilidade nem de encontrar outras soluções, nem eu e nem do time encontrar outras soluções e pensar sobre outras formas criativas de resolver aquele mesmo problema. Então é importante saber separar o que é problema e o que parece problema, mas na verdade está sendo uma solução trazida para você. E como que eu sei disso, né? Acaba que tudo sempre se resume a comunicação e comunicação e comunicação. Por que eu estou indo por um caminho e não para o outro? Por que fazer essa pergunta e seguir essa decisão é melhor do que aquela outra? Ou me parece que faz mais sentido? Eu só vou conseguir chegar nessas respostas se eu me comunicar com as pessoas e se eu fizer as pessoas se comunicarem entre si. Então, isso é sempre uma coisa que a gente tem que ter atenção e uma coisa que a gente sempre tem que incentivar que as pessoas façam, se comuniquem dentro da equipe, porque senão, cada um dentro da sua área se fecha na decisão que faz mais sentido daquela área e aquilo não sai de lá. E, na verdade, a hora que sai, porque sai eventualmente, sai e fica uma mistureba de coisa e nada se conversa e você percebe que aquela pessoa criou uma coisa que ela foi totalmente na cabeça dela e não conversou com a outra parte e a gente gera uma confusão e uma dor que não é legal para a gente ter durante o nosso projeto. Então, assim, uma boa produtora, ela valoriza o porquê das coisas estarem sendo feitas de um jeito ou de outra, né? E ela quer incentivar que a equipe também valorize esse porquê e que essa comunicação role, para a gente poder ter motivos que são, além do eu acho que é melhor fazer desse jeito, são motivos que são mais bem fundados, que têm um contexto mais bem estruturado de por que a gente está seguindo eles. E comunicação é uma coisa complexa. E ela fica ainda mais complexa quando a gente está falando de trabalho remoto. Então, para todos vocês que... Eu imagino que vocês também estão sentindo isso na faculdade, mas no trabalho a gente também está sentindo isso bastante. Para quem já trabalha em alguma empresa, deve ter passado por isso com essa situação de pandemia, de que ficou muito mais complexo você falar com as pessoas, porque você não está sentado do lado, você não se cruza na hora que você vai no banheiro, você não para tomar um cafezinho. E sim, Williams, isso mesmo, a comunicação ela vira um dos grandes problemas. E aí tem uma coisa, né? Por que ela é um problema? Porque as pessoas acham que a comunicação ela simplesmente acontece naturalmente e ela não precisa ser pensada e estruturada. E isso é um pensamento que é errado. A comunicação, ela é, como qualquer outro método, outra metodologia, qualquer outro processo, ela é algo que precisa ser pensado, que precisa ser estruturado. A gente vê muito aquela piadinha na internet nesses últimos tempos de, será que aquela reunião ela não podia ser um e-mail? Ou agora, durante a pandemia, a gente consegue ver um monte de reunião que devia ter sido um e-mail. E é verdade. De fato, às vezes a gente tende a botar a nossa agenda de 1000 reuniões e a gente esquece que aquilo podia ter sido um e-mail. Mas é muito importante que a gente sempre se faça essa pergunta. Será mesmo que aquela reunião podia ter sido um e-mail? Porque às vezes não é tão simples assim. E a gente pode cair numa falácia
de achar que era simples, mas não era. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? A comunicação, ela é uma coisa muito complicada. Quando a gente tem duas pessoas se comunicando, essas duas pessoas, elas têm 4 momentos onde essa comunicação pode dar errada. Por quê? Porque se eu estou falando com alguém, eu falo para aquela pessoa e eu escuto aquela pessoa falar de volta. E aquela pessoa fala comigo e me escuta falar de volta. Então, a gente tem 4 pontos que podem ser críticos nessa comunicação e que podem dar problema. Só que o que acontece quando eu coloco mais uma pessoa nessa comunicação? Eu não aumento, sei lá, para 8. Eu aumento para 12 os pontos onde a comunicação pode dar errado se ela não for bem feita. Isso porque essa é uma conta exponencial. A cada pessoa que eu adiciono, esse desenho ele vai ficando muito mais complexo e tem muito mais chances da comunicação não dar bom, né? Simplesmente porque ela não foi bem estruturada e não foi bem pensada. E aí, muitos times em estúdios pequenos, eles têm normalmente entre 5 e 10 pessoas. Isso é o desenho como ele fica quando a gente pensa nos pontos críticos, pontos que podem dar problema na comunicação, quando a gente tem 6 pessoas ali participando daquela comunicação. Então, é muito importante que a produtora esteja sempre atenta para ver se essas comunicações estão sendo claras, se as pessoas estão saindo todas com a mesma ideia. Então, eu não só falo, mas eu documento, eu faço uma reunião, eu também envio um e-mail, eu também anoto em algum lugar, porque essa clareza vai ficando cada vez mais difícil quando aparece uma pessoa nova para participar daquela conversa. E aí, o que isso me diz? Isso me diz que uma das características mais importantes que a produtora precisa ter é saber fazer uma análise crítica até na hora de definir ferramentas, processos e metodologias. É importante eu saber como que as ferramentas funcionam e como que eu posso utilizar para, de fato, tirar valor delas, ao invés de fazer uma escolha que é vazia, que é só porque a ferramenta pareceu legal. Eu tenho muitas opções de ferramentas que eu posso usar com o meu time, muitas. Aqui, Miro, Gira, Hack and Plan, todas as coisas do Google, todas essas ferramentas, elas são algumas ferramentas para comunicação, outras ferramentas para documentação, outras ferramentas para acompanhamento. E qual que eu vou usar? Qual que é a melhor ferramenta? Aí a gente percebe que, na verdade, não é sobre uma ferramenta ser melhor do que a outra. Então, a pergunta não é qual é a melhor ferramenta, é qual é a ferramenta certa para o meu momento, para a minha equipe e para o meu projeto. Isso vai variar muito. Você pode ter uma ferramenta que ela te dá 1000 coisas que você pode fazer, mas às vezes é uma complicação desnecessária, porque o seu time se sente muito bem e trabalha muito bem com ferramentas mais simples e o projeto é menor e eu não preciso de tudo aquilo. Na hora de comunicar, tem ferramentas que facilitam muito a comunicação escrita, outras que facilitam muito a comunicação com vídeo, com voz, e você tem que saber medir a hora certa de usar cada uma dessas ferramentas e ter regras para como essas ferramentas são usadas, porque aí você garante que está todo mundo alinhado e usando tudo aquilo do mesmo jeito. Eu sei para onde eu tenho que olhar quando eu preciso de uma informação, eu sei como eu tenho que usar uma dessas ferramentas quando eu quero falar com alguém e me comunicar. Então, isso é muito, muito importante, essa parte crítica. E sempre lembrar que a gente está falando de pessoas, a gente não está falando só de ferramentas e de processos. Então, é muito importante que a gente tenha tato e que a gente tenha empatia para ler as situações, para ler as pessoas e para lidar com todo esse emaranhado de coisas diferentes que a gente tem que lidar. Tem pessoas que preferem fazer ligação com vídeo, outras pessoas não se sentem tão confortáveis. Isso não significa que a pessoa que não se sente confortável nunca vai usar um vídeo, ou que a pessoa que prefere vai sempre poder exigir que alguém use vídeo. A gente tenta não trabalhar com extremos. O que a gente faz é navegar através dessa empatia e entender
que eu vou pedir uma outra vez para a pessoa ligar a câmera, mas eu não vou pedir sempre. Por que que eu vou pedir para ligar a câmera? Por que que naquela reunião é importante ter a câmera? E por que que na outra não tanto? Então, é muito importante que a gente consiga navegar todas essas situações. E, no fim das contas, toda essa coisa que a produção faz tem um impacto em tempo, dinheiro, motivação e resultado. E não importa se o estúdio é grande ou se é um projetinho pequeno num estúdio pequeno. Porque entender esses caminhos significa ter um entendimento de todos os stakeholders do projeto. E por que eu faço aspas quando eu digo stakeholders? Porque stakeholders é uma palavra em inglês que traduziria para o português como acionistas. Mas a gente não está falando só das pessoas que colocam dinheiro. Ele também é um termo que significa todo mundo que está envolvido de alguma forma com aquele projeto. As pessoas que têm algum interesse envolvido naquele projeto. Então, os meus stakeholders ou acionistas, eles são desde a jogadora que vai jogar o meu jogo, até a pessoa que é um investidor anjo e está colocando dinheiro na empresa, até quem está trabalhando fazendo o jogo, porque eu quero que aquelas pessoas elas estejam motivadas, elas estejam comprometidas com o resultado que elas vão entregar. Então, todas essas pessoas, todo esse ecossistema, ele é afetado pelas decisões e pela forma como a produtora navega tudo isso. Eu espero que vocês estejam acompanhando até aqui. Antes da gente trocar de tema, eu vou beber uma água. E agora a gente pode pular para mais uma parte dessa etapa, que é liderança. Quando a gente está falando de produção, a gente está falando de alguém que está na liderança. E entender sobre liderança é muito importante. Antes, assim, alguns anos atrás, nem sei dizer quantos anos, mas alguns anos atrás, liderança era um conceito que era entendido por, assim como poder. Então, o seu chefe era aquela pessoa de quem você, às vezes, até tinha medo, né? Aquela pessoa que tem o poder de tudo e ela decide tudo sozinha e é tudo do jeito dela. Mas, hoje em dia, a gente vê que liderança mudou completamente de cara. Liderança tem muito mais a ver com você ser uma influência positiva nas pessoas que trabalham com você. Não é sobre você estar acima de ninguém. É sobre você ser uma influência positiva e estar lá com todo mundo. Eu gosto bastante dessa frase, que eu achei ela em algum lugar na internet, eu não sei dizer quem disse, mas ela não é minha, que é uma definição para liderança, que é a habilidade de influenciar um grupo de pessoas para conquistar objetivos. E é exatamente isso. O que isso significa? Significa que, muitas vezes, o trabalho da produtora, ele é invisível. Então, não é sobre levar crédito de uma decisão, não é sobre aparecer o tempo inteiro e ser a pessoa que sempre está lá falando em nome de todo mundo. Não é sobre ter as respostas certas o tempo inteiro. É sobre conseguir colocar o time em evidência e permitir que o time se sinta responsável, que as pessoas cresçam juntas, que as pessoas gostem do resultado, que elas se responsabilizem pelas conquistas, pelos resultados, é participar junto com todo mundo e ajudar a direcionar essas pessoas num caminho de crescimento e de melhoria para todos, inclusive para você mesmo. E então, ser invisível não é uma coisa ruim. Você ter o trabalho de uma forma invisível, ele também é uma coisa positiva. E isso significa o quê? Significa que eu quero promover dentro da minha equipe uma cultura de feedback, de interações e de crescimento contínuo. Eu quero uma equipe que ela goste de aprender, que ela goste de crescer, que ela não tenha problema em errar e tirar do erro um aprendizado que vai fazer todo o resultado, toda a equipe, as pessoas em volta dela melhores. Eu quero uma equipe que gosta de se melhorar, que vê valor nisso, que traga ideias, que seja proativa, que goste de dar feedback, que sinta que tem espaço para falar, para comentar, inclusive comentar de mim mesma. Eu quero que a minha equipe vire para mim e fale que alguma coisa que eu fiz não deu tão certo, porque aí eu vou tentar fazer um pouquinho diferente.
né? Então, uma boa produtora, ela tá junto do time. Ela observa, ela participa e ela ajuda a diminuir a resistência natural que as pessoas têm por mudança. Mas ela faz isso com ela mesma. Ela também muda, né? Eu quero mudar, eu quero ouvir as coisas do meu time pra gente ir nesse caminho juntos e não com distanciamento. Quando eu falo dessas coisas de a gente ser invisível, eu gosto de usar um exemplo, que aí é o meu lado arquiteta falando, mas eu acho que é um exemplo com o qual todo mundo vai conseguir se relacionar de alguma forma. A produtora, às vezes ela faz, muitas vezes ela faz, mais ou menos o papel de uma tomada. E por que uma tomada? Porque eu garanto que qualquer um de vocês que já escolheu um hotel para ficar, um Airbnb para alugar, uma casa para alugar, para morar, ou uma casa para comprar, todos vocês, quando pensam em ir até uma casa, ninguém nunca lembra de pensar na tomada. A gente pensa em localização, a gente pensa em tamanho, a gente pensa em preço, e a gente nunca pensa na bendita da tomada. E aí, o que acontece? Então, essa tomada, ela é invisível. Mas aí, a gente chega no lugar. E quando a gente chega, a gente precisa carregar o celular e a gente precisa ligar o notebook para trabalhar. E aí, a gente percebe que a tomada não está lá. E a gente começa a falar, eu não acredito que não tem uma tomada, eu vou precisar, o fio, a tomada está meio embaixo da cama, eu não consigo deixar o meu celular carregando enquanto eu quero usar ele, eu não alcanço a tomada, eu preciso de uma extensão, e a gente começa a se revirar para tentar arranjar um jeito de usar a tomada. E o que isso quer dizer? Que quando as coisas elas funcionam bem, elas parecem fáceis e elas parecem óbvias e a gente esquece que elas existem. Então, quando você tem uma tomada para simplesmente usar, você vai lá e usa. Mas você não pensa que existe todo um esforço colocado por trás do arquiteto, no caso, de decidir onde que essa tomada ia aparecer para você ter ela de acesso. E isso acontece muito com a produção. A gente decide muita coisa que as pessoas nem percebem que a gente gastou um belo de um tempo decidindo aquilo. As pessoas simplesmente falam, tá lá, eu vou usar. E aí, né, quando a gente fala dessas coisas de tudo que a gente proporciona, que a gente tenta montar com a nossa equipe, eu acho que tem esse lembrete, que eu falei antes, mas eu vou falar de novo, que é importante. Você também é parte da equipe. Então, todos esses pontos que a gente comentou, essa melhoria constante, essa coisa de se fazer invisível e de dar um espaço para as outras pessoas também trazerem coisas, ela é uma coisa que você também tem que fazer, você faz parte disso. E é muito importante que isso seja reforçado, que a gente não está acima de ninguém, a gente não está distante, nossa, a gente tem todas as respostas, a gente é melhor, não tem nada disso. A gente está ali junto e a gente participa com todo mundo. E aí, quando eu quero falar sobre a equipe, gente, sem querer eu deixei um Lorem Ipsum aqui, vocês abstraiam da minha apresentação. Mas e quando eu quero falar sobre a equipe, né? Para falar da equipe, dessas pessoas que trabalham comigo, eu quero voltar no que a gente falou no início da apresentação. Então, assim, quem são essas pessoas trabalhando com jogos, né? Vamos relembrar essa lista. A gente já falou lá no começo que as pessoas trabalhando com jogos, elas são game designers, programadoras, artistas, relações públicas, produtoras, RH, pessoas de produto, pessoas de análise de dados, tem muita gente trabalhando para fazer um jogo acontecer. E todas essas pessoas, se a gente olhar com um pouquinho de atenção, a gente vai perceber que elas são de backgrounds muito diferentes. Elas são formadas em coisas diferentes, elas têm visões do produto que são completamente distintas entre si. Elas têm, muito provavelmente, experiências de vida e experiências profissionais extremamente diferentes. Do mesmo jeito que hoje eu estou fazendo produção de jogos, mas eu vim de arquitetura, eu passei por gerência de projeto em obra e eu ganhei um XP disso. Agora eu estou aplicando todo esse XP que eu ganhei de uma carreira super diversa no que eu estou fazendo de games. Isso acontece com todas essas outras áreas. Então,
é engraçado, porque quando a gente para perceber, a gente vê que uma equipe variada, ela é praticamente um pré-requisito para a gente fazer jogo. Ela não dá para você fazer um jogo sem uma equipe minimamente variada, mas normalmente a equipe não é pouco variada, ela é muito variada. E eu poderia passar um belo de um tempo aqui falando para vocês que diversidade é importante, que existe todo um lado em que diversidade dá lucro para empresas, ela aumenta o engajamento, ela melhora o produto final que a gente está criando, e todas essas coisas são verdades. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar uma série de notícias como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, de que sim, diversidade dá lucro, existem N estudos que comprovam isso, mas essa pesquisa vocês podem fazer por vocês. Por que eu não vou me focar nisso? Porque eu acho que tem uma pergunta mais importante da gente fazer para a gente chegar nessa conclusão, que é assim, alguém aqui já tentou fazer um jogo totalmente sozinho? Eu já tentei fazer um jogo totalmente sozinha. Eu conheço um monte de gente que já tentou fazer um jogo totalmente sozinha. E qual é a verdade disso daqui? Nenhum. Absolutamente nenhum jogo é feito somente por uma pessoa. Eu vou beber uma água e eu já explico por quê. Vocês podem virar e falar assim, ah não, peraí, Mai, na verdade tem aquele cara lá que ele fez um jogo sozinho, não sei, o moço do Stardew Valley, que eu não lembro nunca o nome dele, ele fez o Stardew Valley sozinho. Mentira. Por que isso é mentira? Porque a gente só faz o jogo sozinho enquanto o jogo está na nossa cabeça. A partir do momento que a gente coloca o nosso jogo para fora da nossa cabeça, a gente já não está mais fazendo sozinho. Porque todo mundo, em algum momento de fato fazer o jogo, virou para o lado e perguntou para um amigo, para uma amiga, para um namorado, para alguém, e falou assim, para um professor, para uma professora, e falou assim, você acha que essa arte tá legal? Você gosta disso? Ah, nesse jogo a gente vai fazer X, Y, Z. E aí a pessoa deu uma opinião de volta. Nesse exato momento em que houve essa troca, você já não tá mais tão sozinho quanto você achava fazendo esse trabalho. Porque essa simples troca, por mais que ela não seja aprofundada, ela já é uma troca que já te faz pensar em alguma coisa e mudar alguma coisa. Então, já não é só você. Do momento em que você externalizou aquilo, você já começou a contar com opiniões, com revisões de outras pessoas, e aquilo já não é mais só seu. Então, assim, se eu não posso fazer um jogo sozinha, eu preciso entender que são sempre muitas pessoas que fazem parte do jogo, por mais que eu insista em falar que o jogo é só meu. Minimamente seria eu e uma outra pessoa que vai jogar o meu jogo. Mas vocês já viram que não é só isso, né? Então são sempre muitas pessoas. E são sempre muitas pessoas diferentes. O que isso quer dizer? Jogos, eles são multidisciplinares em essência. Eles são feitos por muitas pessoas, eles são feitos por muitas pessoas diferentes. Então, se jogos são multidisciplinares em essência, ainda é muito estranho para mim que em diversas situações eu precise ficar tendo conversa com pessoas sobre a importância da diversidade numa equipe de jogos. Porque isso deveria ser uma conclusão óbvia, que se pessoas diferentes são pessoas que fazem jogos, essas pessoas diferentes fazem sempre os jogos melhores. E os jogos, eles são multidisciplinares em essência. Então, eles são jogos diversos em essência. Tudo no nosso meio, na nossa indústria, já é diverso. Então, além de todas as justificativas teóricas, numéricas e etc., eu acho que isso é a lição mais importante que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre diversidade. Isso, para mim, é o que faz mais diferença. E como a gente, como produtoras, como produtores, a gente está em
em uma posição de liderança, em uma posição de influência dentro da empresa e dentro do produto, dentro da equipe, eu acho que é absolutamente essencial que a gente sempre busque, incentive e cultive diversidade dentro da nossa empresa. A gente tem que naturalmente ver o valor de ter uma pessoa negra, de ter uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Nordeste, uma pessoa do Sul, uma mulher, uma pessoa trans, alguém que é brasileira, mas viveu muito tempo fora do país e veio para cá e agora está trabalhando na sua empresa. Todas essas diversidades, elas fazem muita diferença, porque elas enriquecem a nossa experiência, elas enriquecem a nossa troca de conhecimentos e elas vão enriquecer o resultado final do nosso produto. E isso é óbvio, tá? Se alguém quiser pesquisar sobre esses dados para ter certeza, se vocês ainda não estiverem convencidos, vocês podem pesquisar, vocês vão ver que eu tô certa e depois vocês vão me contar, tá bom? E aí, fechando falando de diversidade, eu queria só lembrar todas as coisas que a gente viu hoje nesse super overview de o que é ser produtora dentro da indústria de games. Então, hoje a gente falou sobre o contexto dessas profissionais dentro dos estúdios, sobre as responsabilidades e o perfil que essa pessoa precisa ter, sobre como você faz para ser uma facilitadora e não uma chefe, uma pessoa chata e ruim. E a importância da comunicação e dos processos que a gente tem dentro da empresa. A gente falou um pouco sobre liderança e a gente falou um pouco sobre equipe. Eu imagino que vocês tenham várias perguntas e que vocês ainda queiram saber mais sobre a produção de jogos. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa passagem super rápida e super por cima de tudo que produtoras e produtores fazem. E agora eu quero conversar com vocês. Eu vou parar para poder olhar para o chat. Acho que até agora no final o professor Alan deve voltar aí para a gente aparecer e poder conversar com vocês. Mas muito obrigada. Vamos fazer um Q&A agora. E quem quiser me encontrar nas redes sociais para a gente poder conversar, tá aí o meu LinkedIn, é super fácil, é Mayara Fortin, eu sou a única, então vocês não vão encontrar outras pessoas, vocês podem me adicionar, podem me mandar mensagem, eu sempre respondo, às vezes eu demoro um pouquinho para responder porque são muitas mensagens, mas eu sempre respondo, eu indico materiais, a gente conversa, eu tiro dúvidas, eu gosto de dividir conhecimentos e de poder participar da carreira de outras pessoas e sentir que eu consegui contribuir de alguma forma. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Insane, vocês podem entrar no nosso site da Insane ou no site do Profane, que, para quem não sabe, é o MMO. A gente está fazendo o primeiro MMO RPG brasileiro, que é o Profane. A gente está agora trabalhando num alpha para ser lançado, não posso falar quando, mas estamos trabalhando nisso. E se vocês quiserem seguir, a gente também tem canal no Discord, eu não tenho o endereço aqui do Discord, mas se vocês entrarem nessas redes, vocês vão ver e vocês conseguem acompanhar um pouquinho de todo o trabalho que a gente está fazendo. Gente, é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e acho que a gente pode partir para uma sessão de perguntas e respostas. Que tal? Eu não sei se o professor Alan você vai voltar. Olá. Oi, voltei. Pô, muito bacana. Tô acompanhando aqui, tô acompanhando o chat e algumas coisas que você, né, tudo que você falou, e eu até peguei aqui, eu pincei algumas coisas do que você falou, eu queria até fazer alguns comentários, se você permitir aqui. Claro, claro, vamos conversar. Tá. Primeiro tem uma pergunta feita lá no comecinho pelo Scandeloop, né? E aí, tudo bom? Nosso aluno. Ele perguntou assim: é premissa de uma produtora ou produtor ter posto a mão na massa, ou seja, carregar piano? Não. Então, assim, é claro que nada do que eu estou falando para vocês aqui é uma regra absolutamente igual para todas as empresas e em qualquer lugar da indústria, não é isso, né? Eu estou respondendo de uma maneira mais genérica e da maioria das coisas que eu conheço. Não,
Obrigada, gente. Depois eu agradeço todas as mensagens. Não, não é necessário que você já tenha colocado a mão na massa, porque vocês viram que ser produtor ou ser produtora não é sobre saber responder uma coisa de programação ou saber responder uma coisa de GD ou o que for. E na sua descrição de trabalho, não é para você colocar a mão na massa. Então, quando você coloca a mão na massa, é para você ajudar e direcionar as pessoas que têm, de fato, a responsabilidade de fazer aquilo, para você ajudar elas a se encontrarem, mas você não faz nada disso. Responde a pergunta? Eu acho que sim. Qualquer coisa vocês escrevem, gente. Eu tô olhando aqui só, obrigada, que bom que vocês gostaram. Tô muito contente com as mensagens e podem continuar perguntando. Legal. Aí uma coisa que eu anotei aqui, enquanto você foi falando. Essa questão tão importante das competências socioemocionais, né, das soft skills. Quer dizer, não é só, e às vezes não é você dominar uma ferramenta ou outra, né, mas você saber lidar com várias situações e com pessoas, que é outro ponto importante, né, que você levantou aqui. Sim, e aquilo, ferramenta, a gente... Cada vez que a gente mudar de empresa, a gente vai precisar aprender uma ferramenta nova. Cada empresa usa o ferramental de um jeito diferente. E a ferramenta, na verdade, por mais que algumas sejam bem complexas, ela é a parte mais fácil de você aprender. Porque, minimamente, você assiste um tutorial daquela ferramenta, você pede para alguém sentar com você e te explicar como é que faz, e aí você está 2 semanas usando, você já está se virando muito bem. Então, essa é a parte fácil. O mais difícil é você ter toda essa parte lógica por trás, de entender as formas melhores de lidar, de conhecer mais sobre as pessoas e conseguir lidar com elas. E, gente, é um aprendizado constante. Eu estou falando aqui, mas eu não acerto sempre. Eu também recebo feedbacks das pessoas que trabalham comigo. Elas, você errou ali, putz, vacilei, vou melhorar. Então, isso é um aprendizado constante, especialmente porque todas as pessoas, elas são diferentes. Tem muito material legal na internet que dá para ler sobre liderança, sobre os diferentes perfis de pessoas no trabalho. Tem até uns exercícios, umas atividades legais que dá para fazer, gráfico que você preenche, assim, você responde umas perguntinhas, ele sai num gráfico mostrando qual é o seu próprio perfil. É legal fazer para você mesmo se conhecer. Então, cada uma dessas pessoas, elas vão te ensinando a lidar, né? Você também aprende muito com as próprias pessoas. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Porque a parte lógica você consegue se virar, a ferramenta você aprende, mas essa parte emocional é muito para lidar, é a sua parte também. Então, isso eu acho que a maior dificuldade está aí mesmo. Tá. Quer dizer, autoconhecimento é essencial, né? E não é tão simples e fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui tem uma pergunta agora, vou até colocar na tela aqui para nós. A Jenny está perguntando aqui. Mayara, boa noite. Como começar a trabalhar com produção? Então, essa é a pergunta, né, Jenny? O que acontece? Muitas pessoas, elas começam em outras áreas e elas acabam dentro da empresa migrando para a produção, porque alguém dentro da empresa percebe que aquela pessoa tem esse perfil, né? Para começar, você pode... Eu acho que, assim, experiências de game jam, de fazer pequenos projetos com os amigos, elas são sempre boas, porque você vai adquirindo essas habilidades aos poucos. E fica de olho no mercado, porque a maior parte das empresas tem vaga júnior de produção. Eu sei que em algumas das outras áreas é difícil encontrar vaga júnior. Por exemplo, para quem quer ir para produto, é muito difícil encontrar, ou análise de dados. As pessoas normalmente cobram que você já tenha um conhecimento, que você já tenha muito tempo de indústria. Mas para a produção, é muito comum que se abra vagas para pessoas júniores. Porque com essa coisa de você ter que aprender a cultura de cada empresa, dependendo de onde você está, já se pressupõe que quando você entra, alguém vai ter que te ensinar, mesmo se você já é sênior, porque você precisa entender aquele lugar melhor. Então, essas vagas, elas abrem muito. Eu acho que ter algumas experiências de projetos menores ajuda, mas
se inscreva, tente entrar nas vagas de produção júnior, porque elas abrem bastante. E uma dica que eu dou, que ela é geral, assim, é de que quando vocês escreverem, mandarem e-mails para as vagas, sempre façam carta de apresentação. Escreve, sabe? Eu tenho interesse em produção porque eu gosto disso e disso. Olha na vaga as habilidades que são pedidas do produtor ou da produtora e escreve no e-mail assim, eu gosto muito disso, eu não tenho essa experiência, mas me interessa muito, eu quero aprender, mostrem-se sempre abertos a aprender, porque a gente considera muito a carta de apresentação ou o corpo do e-mail antes de olhar o currículo. De novo, é mais importante que eu tenha alguém disposto a aprender, que tenha interesse em crescer, e que tenha um perfil que combine com a minha empresa, do que alguém que tem a maior experiência do mundo em produção. Porque a gente sabe que as pessoas têm que começar de algum lugar. Então, se você quer começar, leia essas vagas, tente melhorar nessas habilidades que você vê dentro das vagas e escreva sobre essa sua experiência e essas suas habilidades no corpo do e-mail quando você aplicar. Porque isso faz muita diferença na hora da gente escolher os candidatos e as candidatas. Ah, muito bom. Ó, dicas importantíssimas, hein, galera? Ó, vou colocar aqui as palavras do Vitor, nosso aluno também aqui do curso. Ó, tá fazendo um elogio aqui. E muito obrigada, Vitor. Lembrando a necessidade da diversidade para o desenvolvimento e a quebra de barreiras, né? Essencial isso. Aliás, Mayara, quando você falou da bolsa, né, da Abra Games, eu lembrei do Anderson. Você lembra do Anderson Araújo? Então, ele foi nosso aluno também, né? Ele recebeu a bolsa lá para ir na GDC. Né? Então, gente, ó, todo ano vocês podem, né? Podem tentar. Podem se inscrever. Eu acho que o ano que vem não vai ter, por causa dos problemas da pandemia, mas, via de regra, fiquem de olho. O Anderson foi, a gente foi juntos, a gente se encontrou lá, e eu garanto que se vocês conversarem com ele, ele vai falar que foi uma experiência incrível. O Anderson, inclusive, ele participou do Ciências Sem Fronteiras, né? Nós tivemos 2 alunos do curso de jogos que foram pelo Ciências Sem Fronteiras para os Estados Unidos. O Anderson foi um deles, né? Ele passou um tempo lá na Universidade da Califórnia e tal, e, nossa, ele foi muito bem lá, né? Participou de projetos, inclusive, foi uma experiência muito bacana. Eu gosto muito do Anderson aí, o Anderson também está voando, né? Está voando na... Mandar um alô para ele. Se não estiver nos vendo aí, oi, né? Sim, é sempre parceiro nosso aí, tá nos eventos, sempre bacana. Ó, tem uma pergunta aqui do professor Celso. O professor Celso é nosso professor de inteligência artificial. Olha aí. O que pode nos dizer sobre o desenvolvimento de inteligência artificial dentro da própria Insane? Parabéns pela carreira e por dividir sua experiência com os nossos alunos. Obrigada, gente. O que eu posso dizer sobre a inteligência artificial dentro da Insane? Agora, professor, você me pegou, porque eu acho que eu não posso dizer quase nada. Eu acho que o máximo que eu posso dizer é assim, ela existe, né? Existe, porque afinal de contas um MMO ele precisa de inteligência artificial, e eu acho que o principal que eu posso te dizer, que eu sei que não responde muito, mas é que a gente tem um setor de engenharia bem grande, com pessoas que estão trabalhando no back-end, que estão trabalhando no front-end, e ele precisa ser um setor, ele tem que ser parrudo, porque o nosso jogo é muito grande, e ele tem muitas exigências da parte de inteligência artificial e de programação no geral. Ele, na verdade, tem bastante exigência de tudo. Então, eu não posso falar muito mais coisa, porque enfim, a gente tem os NDAs e as coisas que são surpresinhas, assim, que a gente não pode falar. Mas eu ficaria ligada nas redes sociais do Profane, da Insane, e no Discord do Profane, que também tem um canal de Discord, e aí o pessoal do marketing, nós desenvolvedores, todos, não todos da equipe, mas boa parte da equipe estamos lá, e tem o pessoal que passa umas informaçõezinhas legais do que vai acontecer no jogo, o que vai ter, como que a gente está desenvolvendo. Então, se vocês acompanharem as redes sociais, vocês conseguem saber bastante do que pode ser spoiler por enquanto. Muito bom.
Ó, outra coisa que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, aliás, até onde eu me lembro, você foi a primeira pessoa de que eu ouvi isso. Tá? Que será? Acho que você foi a primeira pessoa que falou, que eu ouvi, né? Talvez não tenha sido a primeira que disse, mas foi a primeira que eu ouvi. Então, para mim, é muito importante. Essa perspectiva de que o jogo nunca é feito por uma pessoa apenas, né? E aqui na faculdade nós temos alguns casos, e aqui vou me referir especialmente ao TCC, em que alunos insistem em fazer o jogo sozinho, né? Embora nós sempre trazemos a ideia de que não é uma tarefa simples fazer sozinho, né? Mas eu achei muito interessante isso que você comentou, né? Porque ninguém é uma ilha, né? Ninguém é uma ilha. E é muito engraçado você comentar isso, Alan, e eu vi também os comentários rolando ali nessa hora, porque, obviamente, eu fui treinar a apresentação em casa antes de apresentar para vocês, né? Então, eu chamei meu namorado, que também é de jogos, e eu falei assim, vem aqui que eu vou passar a apresentação para vocês, você vai me dizer se tá ok. E aí eu passei a apresentação, e quando eu cheguei nessa... Ele só foi ouvindo, ele só estava ouvindo. Quando eu cheguei nessa frase, ele me interrompeu. Ele falou, mas aí, você afirmando essas coisas, você não devia afirmar. Eu, calma, tem um porquê de eu estar falando isso. E aí, a hora que eu falei para ele, porque a partir do momento que você põe para fora, ele já não é mais seu. Aí ele, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, eu já ia reclamar que você estava colocando essa frase, mas agora faz sentido. E eu acho que é isso. A gente precisa... Qualquer ideia, ela fica melhor a partir do momento que a gente troca com alguém. E ninguém é uma caixinha de segredos tão assim, que a pessoa faz tudo do começo ao fim, sem nunca contar para um amigo, para uma pessoa, mostrar para um professor. Isso não existe. A gente sempre mostra minimamente para alguém. E aí tem aquela coisa importante de que eu acho que talvez quando a gente está na faculdade, isso ainda não é uma realidade tão grande no TCC. Mas o que acontece? Por mais que a gente faça o nosso jogo, que a gente gosta, que a gente acredita, e que a gente está fazendo ali para nos representar, o nosso jogo nunca é para a gente. Eu não sou a jogadora do meu jogo, eu sou a desenvolvedora do meu jogo, que quem vai jogar são outras pessoas. Então, só ali, obrigatoriamente, já virou uma coisa que não é uma produção sozinha. Eu acho que às vezes é difícil trabalhar em grupo. Eu tive muitos problemas na faculdade trabalhando em grupo. A arquitetura, você só trabalha em grupo o tempo inteiro. Era uma coisa que era muito difícil. Mas eu acho que talvez não é ideal você fazer sozinho aqui com aspas, eu não sei aqui a câmera, aspas, fazer sozinho. Mas eu acho que mesmo se você decidir que você vai seguir esse caminho, é importante você estar aberto para ouvir os feedbacks das outras pessoas. E isso é uma coisa que é importante para o resto da vida, não é só para o TCC. Você criou aquilo, você fez a primeira imagem daquilo. E a cada vez que você conversa com alguém, a cada vez que você mostra com alguém, você tem que permitir que aquela pessoa abra a sua cabeça para alguma mudança acontecer. Então, nunca é só seu. É sempre seu e de todas essas outras pessoas que participam com você desse processo. E, se possível, traga essas pessoas para perto de você. Se você conseguir montar um grupo onde todo mundo dá feedback construtivo, e, gente, feedback construtivo não é assim, nossa, tá um lixo, ficou horrível. Isso não é feedback. Isso aí é crítica que não serve para nada. Feedback é você falar, poxa, eu acho que isso daqui podia estar melhor nisso por causa daquilo. Eu sinto que isso demonstra mais uma coisa e talvez a gente queira ir para o outro caminho. Isso são feedbacks, são coisas que realmente são, mesmo quando negativas, positivas, porque você está tentando incentivar uma melhoria. Então você quer que as pessoas falem para você. Se você não quiser isso, você não vai conseguir fazer um jogo. Não vai, assim. Eu sei que é uma afirmação forte, mas ela é muito real. Não, e é aquela coisa, quer dizer, toda vez que você conversa com alguém e alguém te dá esse retorno, esse feedback, quer dizer, é alguém que não é você e por isso está vendo aquilo de outra forma, quer dizer.
E o que você falou do jogo ser feito para outras pessoas, aqui até os alunos do primeiro semestre estão assistindo. Ó, pessoal, tá vendo? A minha aula da semana passada, como é que eu comecei a falar com vocês, né? Para quem que você faz os jogos? Você faz os jogos para as outras pessoas. Você não faz o jogo para você. Então, você precisa ouvir os outros na fase de desenvolvimento, né? Ainda que você vá por esse caminho do sozinho, entre aspas, como a Mayara colocou, né? Aí o Victor está complementando aqui, ó, um jogo só está pronto quando ele é jogado, ou então, no mínimo, precisa do desenvolvedor e do jogador para terminar, né? Feedback dos jogadores também, né? Muito importante, Sim. né? Que mais aqui, ó? O Giovanni também, ó, até porque não contar para alguém, falta opinião, ou seja, ficam muitos erros ou problemas, né? Que a pessoa vai desenvolver sozinha, de repente ela tem o estilo dela, né? Quer dizer, será que é a única forma de fazer? Será que é a única forma de resolver aquele problema? Né? É Quantas vezes... difícil você ter essa perspectiva de outros caminhos quando é só você falando com você mesmo. Porque você vai concordar com tudo que você pensou. Você não vai ter ninguém para rebater aquilo minimamente, né? Sim, sim. Agora, deixa eu te perguntar aqui, até alguém perguntou aqui, já rolou o chat aqui, alguém perguntou como é que começa, a Jenny, né? Foi a Jenny que perguntou, como é que começa a trabalhar com produção, tal, legal. Mas antes de trabalhar com produção, acho que você precisa estudar o assunto, né? Você tem alguma indicação de material, sejam livros ou outros que pudessem dar esse pontapé inicial no estudo? Olha, assim, de cabeça, eu não vou ter muitos nomes, mas eu sei de algumas coisas que vocês podem procurar. Então, assim, tem vários canais no YouTube que são canais sobre gerência de projeto. E por mais que não seja especificamente para games, vai dar uma ideia desse escopo, vai passar para vocês ferramentas e metodologias e vai dar aqueles toques das coisas que vocês precisam perceber quando vocês estiverem gerenciando um projeto e gerenciando uma equipe. Então, esses canais, eles são muito bons. Eu sempre indico o site da GDC Vault. Ele tem um problema que o Vault da GDC, para quem não sabe, ele é tipo um canal de YouTube, ele é uma página da própria GDC, mas ele é como se fosse um canal de YouTube da GDC, que tem várias palestras, tem algumas que são fechadas, premium, é só se você pagar, e outras, é isso daí, e outras que elas tem muita coisa free, então tem muita coisa que vocês conseguem assistir dos anos anteriores de GDC. Então, normalmente, eles vão disponibilizando conforme vai ficando para trás, as coisas deixam de ser premium e elas começam a ficar grátis. E todos os conteúdos, eles são muito valiosos. E muita coisa que você vê que é, sei lá, de 2010, ainda é muito valiosa hoje. Especialmente nessas questões de gerência de projeto, que o mais importante é ouvir como que pessoas diversas fazem isso, para vocês chegarem à conclusão da metodologia que vocês entendem que é melhor para vocês. O único problema do GDC Vault é que ele é em inglês e eu acho que nem deve ter vídeo legendado. Então, eu sei que isso é um pouquinho chato, é um limitante, porque entender palestra em inglês nem sempre é fácil, né? Exige um nível de inglês que não é tão fácil. Mas, se vocês não conseguirem ver coisas da GDC Vault, no vídeo, muitas das palestras têm um material da palestra, tipo PowerPointzinho junto, e o PowerPoint vocês conseguem usar um Google Tradutor para traduzir. Então, também é um jeito de ter acesso a esse conteúdo, mesmo que ele esteja em inglês. E também acho que vale procurar, tem muitos artigos no Medium que são artigos de liderança, sobre, sei lá, tem tanto nome hoje, mas tem liderança 3.0, liderança 4.0, gerência 4.0. O pessoal adora inventar uns nomes. Aqui eu me apego menos a nomes e eu me apego mais ao fato de vocês terem a curiosidade de ler sobre essas metodologias, esses pontos de vista, porque chega aquele momento que dá um mind blow, assim, que você já leu tanta coisa que você fala, pera, agora tudo faz sentido e eu acho que o melhor caminho é esse. Então, existem muitos desses materiais em português,
tanto de vídeo no YouTube, quanto de artigos no Medium. Então, eu procuraria por aí. Ah, legal. Ó, dicas importantes aí, galera. Maiara dando o caminho das pedras, hein? Pô, Maiara, você falou para te chamar de MEI, mas eu não consigo, viu? Desculpa. Ah, não tem problema, não tem problema. Tem gente que é MEI, MAI, Maia, eu aceito qualquer coisa, gente, tá valendo. Pode até errar o nome, que é capaz de eu responder também. Não consigo perder o costume. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que está perguntando se é Medium, não, é Medium, vou escrever aqui. É Medium, com E. Isso, tá? Medium.com. Vou escrever aqui para ele. Isso. Que aí o pessoal já... Uma coisa que, até para complementar, se vocês procurarem as escolas que têm cursos para gerência, então eu não vou dar nomes aqui para não fazer jabá, mas tem várias escolas que são cursos pequenos, né? Tipo curso de 1 mês, curso de 2 meses de especialização para profissionais de gerenciamento, por exemplo. Essas escolas, elas sempre têm blog e material próprio publicado, porque é um conteúdo que eles geram para a comunidade e para fazer com que as pessoas saibam que aquilo existe na escola. Então, se vocês acharem as escolas, vocês acham os blogs e os podcasts de conteúdo das escolas. E também é um lugar bem legal para estudar. Muito bom. Tem sim. Inclusive, tem escola que libera vídeos também nos seus canais, né? Então, de repente, tem muito material gratuito aí, né? Agora, qual situação, assim, você acha que foi mais desafiadora para você nessa carreira de produção até agora? Que você possa dizer sem entrar em detalhes de confidencialidade, nada disso. Você acha que foi mais Olha, até agora? eu vou falar para vocês que talvez a primeira coisa que me vem na cabeça, nem sei se é a mais desafiadora, mas foi quando eu fiz a migração de arquitetura para jogos. Porque eu acho que acontece, a gente já sabe, não preciso me aprofundar nisso, de que as pessoas já têm tende a ter um preconceito com mulher em jogos. E aí, quando você chega e você vem de outra área, as pessoas têm muito uma coisa de ego, aonde elas falam, não, mas eu claramente sei mais do que você, porque, afinal de contas, eu estudei jogos na faculdade, por exemplo, e você não. E aí você chega como uma pessoa que vai ser gerente daquela pessoa, você quer estar do lado dela como uma facilitadora, mas as pessoas olham para você como se você estivesse abaixo, porque a sua formação não é a mesma formação delas. E eu acho que isso foi um desafio em diversos momentos, de dizer, pera, eu tenho um outro conhecimento e eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que você, eu estou tentando dizer que a gente é igual. Quando as pessoas veem alguma coisa diferente, eu acho que a primeira reação quando a gente vê algo diferente é de achar que aquela coisa diferente está tentando ser melhor do que a gente. E aí você tem que fazer uma série de coisas, e você dá uma de psicóloga, e você vai devagar, e você pesquisa sobre como se comunicar, e etc e tal, para mostrar para aquela pessoa que você não está tentando estar assim, você não está tentando estar acima dela, você está tentando só estar ali, junto, do lado dela. E esse tipo de situação eu acho que é a mais difícil como gerente, porque tem pessoas que têm perfil de tentar te testar em coisas técnicas, por exemplo, só para poder sentir que sabe mais do que você. E uma coisa que você adquire, é uma maturidade, uma coisa que você adquire com o tempo, é a firmeza e de dizer, eu não sei. Então hoje, eu já não tenho mais medo de dizer que eu não sei. No começo, eu tinha um pouco de falar, eu não sei disso. Hoje eu só falo, eu não sei, explica aí, eu não preciso saber disso. E é isso aí, eu não tenho que saber tudo para poder fazer bem o meu trabalho. E eu acho que isso foi um grande desafio, conseguir chegar nesse ponto onde saber que eu não sei não me dá mais medo, não me dá insegurança. É normal, todo mundo não sabe alguma coisa. E o primeiro passo para você aprender alguma coisa é você não saber. E quando você troca de profissão, você troca de carreira, você precisa reviver isso numa fase adulta, tudo de novo, é um pouco difícil.
Mas passou e tô aqui, tô bem, e agora não tenho problema nenhum de falar de todas as coisas que eu não sei fazer. Tá certo. Muito bom. Até porque os pessoal, às vezes, o pessoal tem um pouco de medo do não saber, tem um pouco de medo do fracasso, né? Isso a gente vê até dentro da própria faculdade, né? O pessoal tem muito medo de errar e acho que a faculdade, né? Que muitos aqui são alunos que estão assistindo, alunos e alunas, a faculdade é um lugar para errar, né? Então, acho que a gente pode desenvolver e praticar bastante isso para levar essa, vamos dizer, essa coragem, né, essa segurança para fora, né? Totalmente. Agora tem uma pergunta do Giovanni aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pergunta pessoal: qual o seu jogo favorito? Ixi, gente. Ó, eu não tenho um jogo favorito. Eu tenho um top 3 da vida, assim, que eu não consigo escolher qual para mim que é o melhor desses jogos. Mas eu vou falar para vocês que esse top 3, ele é o Thomas Was Alone, o Papo e Jo, que é um jogo de um colombiano que, na verdade, tem um estúdio no Canadá, e ai, meu Deus. E o One Shot, que é um jogo super indie, feito por uma equipe bem pequena, mas que ele tem uma quebra da quarta parede que eu achei absolutamente incrível. Ele tem um design de narrativa e de game design tão bem fechadinho que eu acho que são as coisas que mais me atraíram nesses 3 jogos: o Thomas, o Papo e Joe e o One Shot. Eles são jogos que não são AAAs, mas eles têm uma amarração de narrativa com gameplay que é absolutamente incrível, assim, para mim. Aí, tá vendo? Então, o top 3 da Maiara. É difícil, né? Como que você escolhe um jogo só? Esse top 3 nem deve falar tudo. Também não dá, né? Qualquer lista sempre fica alguma coisa de fora, né? Sim. Ó, aqui tem uma observação do Rapieri Gridoro sobre aquilo que você falou, né? Acho que um bom jeito de olhar ninguém é menos ou mais inteligente que outra pessoa, só distribuindo seus pontos de skill em habilidades diferentes, né? Excelente. É exatamente isso. Legal, bom complemento. E é por isso que é tão importante a gente ter essa equipe diversa, porque onde eu sei menos, eu tenho uma outra pessoa que sabe mais e aquela pessoa me ensina. E aonde eu sei mais, eu ensino aquela pessoa que sabe menos e a gente tem essa troca e esse crescimento constante. Exato. E levando isso para dentro da faculdade, né, que é outra coisa importante, a faculdade é um ambiente colaborativo, né? Então, isso que você falou acaba sendo muito potencializado, quer dizer, todo mundo pode colaborar uns com os outros, né? Aquilo que é mais forte, ajudar o outro que está com mais dificuldade, ou que entende menos, e assim vai, né? Porque não é um ambiente competitivo, né? E não tem por que ser, gente. Esse ambiente competitivo, eu vou já falar assim, ó, isso aí é uma fantasia norte-americana que a gente incorporou no Brasil, de ter essa necessidade tão grande de competição. Não é para ser assim. Eu acho que é muito mais saudável que a gente se ajude a crescer, porque a gente crescer em grupo e evoluir em grupo tem um impacto muito maior do que só a Maiara ser melhor que alguém. Não é sobre isso, sabe? E eu tive um chefe no passado, na época de arquitetura, que ele falava uma coisa que eu acho muito bonitinha e muito legal. Ele falava assim: eu não quero ficar rico, eu quero que todos os meus amigos fiquem ricos comigo. Porque se só eu ficar rico, o que vai acontecer é que eu vou me distanciar dos meus amigos. Agora, se todo mundo crescer igualmente, a gente continua conservando aquela relação valiosa que a gente tem entre a gente. E eu acho que isso é importante. Eu não quero ser melhor do que ninguém e eu não quero disparar na frente de ninguém. Eu quero que todo mundo tenha a mesma possibilidade e a mesma condição de crescer junto. Porque aí eu vou estar sempre dividindo as minhas experiências e dividindo as oportunidades com aquelas pessoas. E isso é incrível.
esse crescimento em conjunto, ele é muito valioso. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e dentro da faculdade, a gente acompanha os alunos e a gente vê que isso acontece, né? Então, você tem as parcerias que são fortalecidas com o passar do tempo, né? O pessoal entra muitas vezes sem se conhecer e vai gerando aquela afinidade, né? E um vai empurrando o outro, um vai levando o outro, né? E até, às vezes, até empresas saem, sabe? E amizades e relacionamentos que vão durar, né, por muito tempo. Então, é realmente muito importante isso, né? O Suricato colocou aqui, ó, exatamente, obrigado por eu não ser o único que pensa que competição é só inútil, né? Aí, tá vendo? Tá, essa tua... Gente, tem espaço para todo mundo, né? Tem. Tá vendo? Tua visão não é só você não que tem, viu? Olha aí. Muito bom, muito bom. Né? Eu até falo para os alunos que não sei se é uma visão romântica minha, né? Mas eu tenho essa percepção de que hoje na indústria brasileira, é claro que cada empresa quer ter, né? Você quer conquistar o seu público e tal, sem dúvida, porque no fim, na hora que você vai passar lá no caixa do supermercado, você precisa ter dinheiro para pagar, senão você não come, né? Mas o que eu vejo é que ainda existe, né, muita troca de experiência, muita colaboração, às vezes, né, mesmo que informalmente, né, eu acho que o pessoal é muito acessível entre si, conversa muito. Eu tenho essa percepção, não sei se é uma fantasia da minha parte, né? Não, eu acho que as pessoas são realmente muito unidas, assim, elas se conversam bastante, e eu acho que no fim é muito disso de que, assim, eu não sei se a palavra não existe, talvez seja uma afirmação muito forte, mas não tem exatamente uma competição entre jogo, porque jogo não é uma coisa que, assim, ou eu consumo o jogo que o Alan fez, ou eu consumo o jogo que a Mayara fez. Eu posso consumir os dois. Então a gente não está competindo do tipo tirando um, tirando o outro do mercado. A gente está igualmente acessível para aquelas pessoas. A gente tem um espaço para coexistir que é fantástico. Porque eu não preciso tirar a sua empresa do mapa para a minha empresa poder vender um jogo. Sim. A gente pode coexistir fazendo jogos completamente diferentes e a gente pode coexistir fazendo jogos iguais. E ainda assim, cada um tem espaço e o jogador jogar os mesmos 2 jogos. Porque é isso, a gente joga um monte de jogo. A gente nem tem um top 1, a gente tem um top 3, um top 10, um top 20, não sei. Porque a gente joga tudo, né? Sim. Não, tem para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Ó, aqui a professora Raquel, professora de comunicação do curso, tá? E também orientadora dos TCCs. Então, o pessoal que vai fazer os TCCs aqui vai encontrar novamente com a professora Raquel, né? A professora Raquel trabalha no primeiro e no segundo semestre. Olha ela comentando aqui, ó. Parabéns pela apresentação, Mayara. São raros os profissionais que falam e enfatizam sobre a comunicação. Muito bom. Obrigada, Raquel. Que bom que vocês gostaram, gente. Estou ficando feliz com os comentários. Bem, pode mandar comentário ruim também, né? Porque é feedback, mas eu estou feliz com os comentários positivos também. A única coisa que eu não gostei é que vai acabar isso aqui, né? Daqui a pouco acaba. Mas vai acabar para vir uma outra presença aqui que é maravilhosa. Eu vou estar assistindo, gente. Eu não posso digitar nos comentários para vocês agora, mas eu vou estar assistindo a próxima porque a Raquel é incrível. Não, sem dúvida, sem dúvida. É uma inspiração também, né? Uma inspiração para todos nós, sem dúvida. Ela está fazendo uma diferença enorme no setor, né? Eu acho que não só no que diz respeito a ser uma profissional de desenvolvimento, mas pelo exemplo, né? A questão de atingir pessoas que muitas vezes nem acesso têm, né? E ela tem ajudado a levar isso. Eu acho muito importante esse papel. Ela faz um trabalho que é essencial, assim, é fenomenal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vou rolar os últimos minutinhos. Ainda tem um pouquinho aqui. O Ferrandes falando que a sala
a sala já é unida, o pessoal do primeiro, o Ferrantes é do primeiro semestre aqui. A sala já é legal. Unida. Isso é muito bom, né? Muito bom. Tá? O mais que nós temos aqui? Ó, a Camila... Gente, eu vi pessoas falando de Hollow Knight, de One Shot. One Shot é maravilhoso, né? Eu recomendo esse jogo para todo mundo. E ele é tão baratinho que é o melhor dos dois mundos. E eu vi alguém falando de Hollow Knight, gente, também sou doida por Hollow Knight. É que é difícil, né, ter um top 3, a gente tem que escolher. Mas, nossa senhora, vício Hollow Knight aqui em casa também. Ó, o Kazu fez um comentário sobre o Medium, né? Que para ele é a rede social para pessoas da tecnologia. Tem artigo de tudo quanto é coisa. Muito isso, bom. Ele é tipo um blog. Aqui não é da época de vocês, né, gente? Que eu sou mais velhinha. Mas na minha época tinha uma coisa que era muito famosa na internet, que era blog, que as pessoas iam lá e escreviam. O Medium é um blog mais bem organizado, com muito conteúdo de qualidade que tem a ver com tecnologia. Nossa, eu lembro quando surgiu o termo blog, que o pessoal chamava de weblog ainda. Aí depois um cara que reduziu para blog, né? Então... Era aquela época da internet tudo mato, né? Ó, o professor Claudemir sempre dando risada aqui, né? Professor Claudemir de animação e som, né? Computação gráfica. Aqui, professor da área de comunicação também. Obrigado pela presença aqui hoje, prestigiando aqui a fala da Maiara, né? Vamos ver aqui mais que tem novos comentários aqui. Ah, ó, o Suricato está com saudade do blog dele, do Clube Penguin. Olha, então a gente tem alguém tão velho quanto a gente, é isso? É isso, tá vendo? Que eu olho essas coisas e eu já penso, ai meu Deus, faz muito tempo. Tem coisa que a gente fala, a gente fica olhando, será que o pessoal sabe do que eu estou falando, né? Não, e tem até umas expressões que, se você for ver, são datadas, né? Por exemplo, não sei o quanto se usa hoje, mas se falar, caiu a ficha. Aí o cara fica pensando, que ficha que caiu, né? O que é uma ficha, né? O que é uma ficha, nossa, né? Então, tem isso. A gente vai se sentindo velho. Ó, o Vitor falando que tem um Blogspot até hoje. Ó, os blogs estão aí. Ainda existe o Blogspot? Gente do céu, tá vendo? Vivendo e aprendendo todos os dias, tá vendo? Tá certo. Agora, aqui desenterrou. Aqui, vamos ver se vai aparecer o comentário dele aqui, que ele desenterrou das profundezas o André Luiz Ramos, que ele é do tempo do BBS. Pô, aí desculpa, hein? Isso aí é carvão, filho. Isso aí é... tá? Aí foi longe, né? Foi longe. Né? Foi longe. Tá? Bom, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é isso. Pessoal... Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. E, ó, pessoal, a Maiara se colocou à disposição, procurem-na, conversem, troquem ideias, tá? Assim, todo mundo é bastante ocupado, mas só o fato dela se colocar aqui à disposição, tal, então, quer dizer, você ter essa possibilidade de trocar ideias com uma profissional já com essa experiência, com esse gabarito, né? E aqui você vai me permitir, né? Uma pessoa sensacional, fantástica, amiga mesmo, parceira, assim, fico muito contente com tudo que eu vejo que você está fazendo e assim, é uma pessoa humana, inclusive. Acho que é muito importante isso, né? O mundo precisa de pessoas humanas, né? E a Maiara é uma dessas. Eu tenho a satisfação de contar com tua amizade, o teu apoio em todas as nossas iniciativas aí. Beleza? Gente, é um prazer todas as vezes poder dividir as coisas com vocês. É legal ter alguém, uma pessoa que já está na indústria, né, respondendo, contando um pouquinho. Eu espero que todas as vezes vocês consigam tirar algum conhecimento. Acho que se sair com uma coisinha assim, ó, que aprendeu de novo, já fiz meu papel. E muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou sair para beber uma água e depois eu já vou voltar para a palestra da Raquel.
Isso. Beleza. Pessoal, ó, vou até colocar uma última observação aqui do professor Banin, professor de programação do primeiro e segundo semestre, ó. Eventos assim trazem informações que não são comuns de passar nas aulas das disciplinas, né? Então, essa complementação tão importante, né? Por isso que a gente sempre procura trazer pessoas de fora que possam agregar, né? Que é importante esse complemento, sem dúvida. Tá? E aqui foi uma aula muito bacana. Eu já me apropriei aqui desse negócio de fazer jogo sozinho. Já as próximas... Coloca o crédito, tá tudo certo. A Mayara falou, isso aqui é muito importante, presta atenção aí, vai cair na prova. Você pode Maravilha! fazer jogo sozinho, é verdadeiro ou falso? Beleza? Excelente! Pessoal, nós vamos parando por aqui. Daqui a 10 minutos, a Raquel vai entrar na outra sala, eu vou encerrar a transmissão e vou liberar o botão lá para vocês poderem assistir, entrar novamente pelo Even 3, tá bom? Então, vamos tomar uma aguinha, o Belarmino já está te colocando na FATEC, Mayara. Mayara vai virar da FATEC, ó. Já está arrumando outro trabalho para você. Maravilha, gente! Vai virar bibliografia, ó, Fortim 2020, já montou a referência. Tá vendo? A BNT na veia, galera, aí, tá certo? Fantástico! Aí, gente, tá brigadão! Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Obrigado, Mayara. Até daqui a pouco. Imagina, tchau, tchau. Tchau.